esse vídeo aqui é pra reclamar de barriga cheia. Vocês vão me entender. Mas existe o quê? Existe um problema quando as coisas dão muito certo na sua vida, no trampo, no time, enfim, várias fitas aí. Mas qual que é o problema? Quando tudo dá muito certo, às vezes você não encontra erros, né? Você não encontra coisas que você pode melhorar, né? Tipo, você deu muito certo num trampo, porque você fez uma coisa muito legal e talvez alguns erros que você ficou cometendo ficou mascarado. E é assim no futebol também, e é assim no Palmeiras nos últimos anos. Né? O Abel Ferreira, ele faz todo um trabalho bem feito, ou com a base, ou sem a base. Aí tem gente que fala que ele odeia a base, enfim. Tira leite de pedra, erra também, é teimoso, faz várias coisas, mas no final das contas acaba sempre sendo campeão. Abel Ferreira chama taça, chama título no Palmeiras. E aí o que acontece? Muito se mascara, alguns erros, algumas coisas se mascaram, porque, pelo jeito estamos no caminho certo, porque fomos campeões por causa disso, por causa daquilo. Beleza, né? Vocês realmente é um bom argumento. Fomos campeões, não tem nada que argumente melhor do que taça no futebol. Mas tem coisas que dá pra questionar. E uma das coisas é o jeito do Palmeiras contratar. Tá funcionando, tá sendo legal, beleza. Mas eu acho que precisava ser mais maleável. Inclusive agora o UOL soltou uma matéria aí sobre o perfil do Palmeiras pra continuar contratando. E é sobre isso, é sobre olhar e falar, pelo jeito tá dando certo, então vamos continuar assim. E a gente vai entender aí essa filosofia aí que o Palmeiras vem mantendo. E falar um pouquinho sobre os novos reforços, falar um pouquinho sobre o futuro e um pouquinho sobre esse lance de sentar meio que no... deu certo, vamos aqui ficar de boa. Tem que... aquele lance, tá tudo certo, então, mas fica cabreiro, fica ligeiro que pode ter alguma coisa errada aí que você não tá percebendo. Já deixa sua inscrição no canal, seu comentário, seu like é muito importante. É o seguinte, a base desse vídeo é essa matéria do UOL, que já era pra eu ter deixado, obviamente, aberto, né? Essa matéria do UOL. Palmeiras abre mão de medalhões para seguir plano que fez o time campeão. Matéria aí do Fábio Latifi e do Paulo Vinícius Coelho, o tal do PVC. Então, basicamente, é isso que a gente vai falar. Sobre o Palmeiras abrir mão dos medalhões, dos extra-classe, como gostam de chamar aí, né? E manter uma filosofia mais conservadora, de contratar jogadores mais jovens, né? Para revenda, com potencial de revenda, de tentar ficar mais tranquilo, gastar menos, mas manter aí sempre competitivo, se manter campeão, se manter ganhando títulos, né? E a gente vai falar um pouco sobre isso, e a matéria é isso aqui, ó. O Palmeiras criou uma nova estratégia no mercado da bola e as contratações fechadas para 2024 ajudam a entender os planos da diretoria. O que aconteceu? O UOL apurou que o Palmeiras prioriza a busca por jogadores que tenham até 26 anos e a faixa de preço seja entre 4 e 6 milhões de euros, 21,4 milhões de reais e 32,1 milhões de reais. Existem exceções, o meia Cauli do Bahia, por exemplo, tem 28 anos e recebeu proposta do Alviverde, mas o clube baiano não tem intenção de negociá-lo. O Cauli tem 28 anos, viu? O Bahia ficou segurando lá pra ver. O clube só irá contratar jogadores por cifras absurdas quando tiver plena certeza de resultado dentro de campo. A reportagem também soube que um reforço de 10 milhões de euros, 53,6 milhões de reais, é considerado muito caro. Isso não significa que o Palmeiras não vai contratar atletas com essa faixa de preço, mas serão menos comuns. É basicamente a nossa vida, né? Tem coisa que a gente considera cara, né? Um restaurante mais caro, mas de vez em quando nós vai lá pra fazer um agrado, né? Só que daí, depois fica, gastei toda essa grana aqui. O Palmeiras é muito mão de vaca padrão mesmo, né? Mas enfim, jogadores que custaram caro ao Palmeiras e não atingiram o desempenho esperado também pesaram em decisão. Flaco Lopes, a contratação mais cara da era Anderson Barros, cerca de 70 milhões de reais, é reserva da equipe. Bruno Tabata custou 26 milhões de reais, foi emprestado ao Qatar SC. Miguel Borja, contratado em 2017 por 33 milhões de reais, também não teve sucesso no Palmeiras. Né? Com a inflação aí, o valor hoje aí o limite, né, o teto que tá 32 milhões, o Borja é só 33, seria só 1 milhão a mais, mas você tem que pensar numa inflação aí, 17, em 2017 já se vão lá o quê? 7 anos? Meu Deus, como o tempo voa, né?
Os verdadeiros medalhões do Palmeiras são os atletas que permanecem na equipe ano após ano. A diretoria alviverde entende que a manutenção dos titulares do time de Abel Ferreira são os reforços mais importantes a cada temporada vitoriosa que o clube passa, já que o número de sondagens e propostas é bem alto. Isso eu concordo. Investimento e permanência de atletas. O Palmeiras tem 13 jogadores no atual elenco com mais de 100 jogos. O top 5 tem Dudu, 443 jogos, o Everton, 335, Gomes, 280, Marcos Rocha, 278 e Zé Rafael com 274. Quanto custaram os reforços do Palmeiras para 2024? Aníbal Moreno, 24 anos, o Alviverde pagará 7 milhões de dólares, cerca de 34 milhões de reais na cotação atual, de forma parcelada ao Racing com mais 1 milhão de dólares, 4,9 milhões de reais, por metas a serem cumpridas por meio-campista no novo clube. Bruno Rodrigues, 26 anos, Palmeiras comprou 80% dos direitos econômicos do atacante de 26 anos por cerca de 25 milhões de reais. Caio Paulista, 25 anos, lateral esquerdo / ponta esquerda, assinou o contrato com o Palmeiras até o final de 2028. O Alviverde pagou 3,8 milhões de euros, aproximadamente 20,4 milhões de reais ao Fluminense pelo atleta. Então esse é o padrão Palmeiras atualmente. É um padrão de contratação mais conservador, e conservador pelo seguinte: nem só pelo preço, né? Porque a gente viu aí o Aníbal Moreno já é um pouquinho mais caro e ainda com bônus. Mas conservador pelo seguinte: você pode revender esses caras e ter o retorno, que foi o que aconteceu com o Arthur. O que eu falei no começo do vídeo é o que eu quero explicar agora. Tudo bem, eu concordo com quase toda essa filosofia de contratar jogador num preço ok, sem exageros, numa idade legal para revender, de não ficar, de manter os jogadores, né, de manter os medalhões, porque assim, enquanto o São Paulo teve que trazer o Lucas e o Rames, o Corinthians trouxe o Renato Augusto, o William, Paulinho e meio que se lascou por causa disso. O Flamengo nem tanto, o Flamengo também tem seus medalhões, mas o Palmeiras já tem os caras esses caras pica, esses caras mais que são uma qualidade acima, o Palmeiras já tem em casa, né? Já tem o Dudu, apesar de estar lesionado, mas já tem o Gomes, né? Tem o Everton, tem o Zé Rafael, tem o Rafael Veiga, tem esses caras que já são pica e que já estão aqui. Então manter os caras realmente é muito legal, muito ok. O problema é que a gente vai acabar sempre voltando, mas o melhor exemplo acho que é o Mundial contra o Chelsea. O Chelsea era melhor, o futebol inglês é melhor, né? A Premier League é melhor, tudo isso é melhor. Mas talvez com um cara pica, um ou dois caras mais pica ali no time, a gente talvez teria conseguido uma sorte maior. Falando isso do Mundial, que é digamos assim, o título mais difícil de você conquistar, que você vai encontrar o nível mais alto de competitividade. E aí, falando da Libertadores, 2 Libertadores que a gente caiu aí, que talvez um jogador assim mais pica também teria resolvido. Então, acaba que você economiza, legal, você ganha uma grana, mas às vezes falta no retorno esportivo, no retorno de decisão. A gente tem esses caras, tem o Veiga, tem o Dudu, como eu falei, tem o Gomes, tem todos esses caras. Mas é legal você pensar em outros também, em chegar em caras prontos que vestem a camisa e jogam como titulares. E quando você ganha títulos todos os anos, acaba mascarando. Pô, beleza, fomos eliminados da Libertadores, mas ganhamos um Brasileirão. Da hora pra caralho, não tem nem que falar. Mas eu acho que o Palmeiras poderia ter um pouquinho mais de ambição no mercado. Um pouquinho mais, não precisa nem ser muito. Um ou dois cara pica que já resolvia, mas não tá dentro da filosofia do Palmeiras e eu acho bem difícil que isso mude nos próximos anos. Comenta o que você acha, minha opinião é essa, quero saber a sua, beleza? Deixa a sua inscrição no canal, seu like, tamo junto.